Você sabia que os jovens entre 14 e 25 anos que estão desempregados ou que perderam o emprego atualmente devido à crise da Covid-19 já estão sendo chamados por especialistas de geração perdida? Pois é sobre isso que vamos tratar aqui no vídeo de hoje. Por favor, já peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com sua rapaziada aí no Zap e também ative as notificações para que o trabalho que aqui desenvolvo chegue mais longe. Pois é, cara, um levantamento do IBGE mostrou que a situação está bem complicada para o jovem brasileiro em relação ao emprego. Não só o brasileiro. O jovem no mundo todo está enfrentando problemas em relação ao emprego devido à crise da Covid-19. Mas no Brasil a situação é um pouco mais drástica, talvez um tanto mais drástica. Só para a gente contextualizar historicamente, né? Em 2014, pouco menos de 16% dos jovens entre 14 e 25 anos estavam desempregados. Anterior a isso, o pico havia sido atingido em 2004, quando perto de 25% dos jovens estavam desempregados. Então vai lá, em 2004 estávamos com perto de 25%. Em 2014 havíamos caído o desemprego entre jovens dessa faixa etária para pouco menos de 16%. Atualmente, no primeiro trimestre de 2020, atingimos mais de 36% dos jovens entre 14 e 25 anos desempregados. A situação é muito complicada, muito delicada e o pior, a tendência não é boa. Porque mesmo no momento de retomada, o mercado acaba excluindo esses jovens da sua primeira opção por eles, primeiro, serem menos experientes, também menos qualificados. Isso tudo agrava a situação dos jovens. E aqui no Brasil em particular, e aí é que entra o ponto em que o Brasil fica pior que a média, os jovens brasileiros têm uma situação mais complicada do que os jovens de outros países, é que nós temos ainda um contingente muito grande de pessoas qualificadas, experientes, que estão desempregadas daquela crise 2015-2016, o primeiro período ali do Dilma II. Então essas pessoas ainda não conseguiram a requalificação porque o Brasil ainda não havia se recuperado inteiramente daquele tombo do governo Dilma, economicamente falando. Estávamos em um progresso muito lento, muito gradual, muito devagar para uma recuperação. Veio a Covid-19, veio já o primeiro ano de Bolsonaro, que já foi um crescimento menor do que o crescimento do último ano de governo Temer em 2018, né? Em 2019 já não foi aquele crescimento esperado e desenhado, e mesmo com a reforma da Previdência não conseguiu transmitir todo aquele otimismo por alguns problemas, que a gente pode gravar um vídeo depois explicando isso também. Mas em 2020, uma coisa que já não era assim tão redondinha, tão boa, tão promissora, veio a Covid-19 e jogou tudo por terra, né? Por que a geração perdida? Por que essa expressão? O Japão, essa é uma expressão que vem do Japão. Ele teve uma crise muito pesada nos anos 80 e teve um desemprego intenso entre os jovens que se formaram naquela posição, naquele período, certo? Quem estava na juventude. Depois da recuperação, nos anos 90, esses jovens continuaram exercendo funções de subemprego. Por quê? Porque acaba que no momento do desemprego, da crise, o cara tem que parar de estudar, interrompe ele no momento de uma formação, de uma qualificação. E as pesquisas mostram que os 3 primeiros anos de experiência no mercado de trabalho são fundamentais para o exercício do cara ao longo da sua profissão. Ou seja, assim que ele entra no mercado de trabalho, esses 3 primeiros anos ele se molda, ele se forma e vai ser determinante essa expressão, esse período, para o futuro de sua atividade profissional. Então, esse é o agravante da chamada geração perdida. Vamos lá, né? A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a popular OCDE, o Brasil briga por uma vaga lá nesse chamado Clube dos Ricos, né? Ele coloca que essa questão do desemprego nessa fase, ele tem aquele problema que eu falei anteriormente, né? De você interrompe o ciclo de educação do cara e você também impede que ele continue o seu treinamento, a sua formação, já desenvolvendo emprego. A solução de hoje, né, que temos em mãos, é você tentar manter os jovens estudando, sabe, criar mecanismos, talvez uma renda mínima, talvez essa seja a alternativa,
para que esse jovem permaneça estudando, que ele não largue sua faculdade, que ele não largue o seu ensino médio, porque isso vai trazer dificuldades e problemas para ele lá na frente em relação ao exercício, seu exercício profissional, corroborando assim aquela tese da geração perdida, e também ofertar treinamento para que ele saia das escolhas óbvias. Sempre criar uma empresa é uma alternativa. Eu já falei algumas vezes, que eu não gosto daquele mito do brasileiro empreendedor, que todo mundo tem que ser empreendedor, tal, não sei o quê. Eu acho que empreender exige talento, entendeu? Eu acho que não é qualquer um que pode empreender. Tem gente que nasceu para ser funcionário, para ser CLT, e não há demérito algum nisso. Não é mais virtuoso ou menos virtuoso quem empreende ou quem não empreende. É uma questão de desenvolver seu talento para aquilo ou não, ter talento para aquilo ou não. Agora, o problema é quando a pessoa tem o talento e ela não tem as possibilidades de desenvolvê-lo. Aí, por isso que eu acho que é importante ofertar, sim, possibilidades do cara conhecer o que é empreender, conhecer as questões burocráticas do Brasil, que são complexas, todos sabemos, conhecer os novos empregos, porque pesquisa de 2008, quando tivemos aquela crise de 2008, né? E ali, todos esses dados que eu te falei, entendeu? Em relação aos 3 primeiros anos de trabalho, a interromper a educação, todo esse arcabouço teórico foi construído durante a crise de 2008, a crise do sistema financeiro de 2008. Ainda nessa ocasião, eles já tinham em mãos uma pesquisa do ano 2000, e depois repesquisaram em 2008, quais eram os grandes sonhos profissionais desses jovens que estavam enfrentando o desemprego, jovens de 14 a 25 anos, nessa crise de 2008, perdão. As profissões dos sonhos eram médico, advogado, policial, psicólogo e arquiteto. Essas são as profissões que... e professor, entendeu? São 6 profissões. Médico, advogado, policial, psicólogo, arquiteto e professor. Essas 6 profissões eram as mais desejadas pelos jovens. Sabemos da revolução tecnológica que aconteceu de 2000 para 2008 e principalmente de 2000 para cá. É muito provável que, se fizermos essa pesquisa, os jovens vão continuar escolhendo esse tipo de profissão, sonhando com esse tipo de profissão. Isso é um equívoco, porque mudou o mercado, abriu uma nova possibilidade de profissões, de atividades profissionais. Então, hoje o desafio, além de manter esse jovem estudando na escola ou na faculdade, é ofertar treinamento para essas novas atividades que surgiram, entendeu? Principalmente vinculadas ao mundo virtual. Estamos aqui conversando pelo YouTube, por exemplo. E nesse contexto, sim, acoplar algo de empreendedorismo, ensinar o cara a criar uma empresa, quais são os entraves burocráticos, o que é ser empresário. Muita gente vai empreender acreditando no sonho de que vai mandar nos outros, né? Na verdade, vai ser muito mais cobrado e vai ser mandado por muito mais gente, que são todos seus clientes, né? Então, ter essa compreensão, às vezes, nesse momento de formação, ajuda você a selecionar melhor e direcionar ao empreendedorismo aquele que sim tem capacidade, talento e vocação para empreender. Porque, antes de tudo, a pessoa precisa ser vocacionada. Não é qualquer um que sai empreendendo. E muito menos entregador de aplicativo é empreendedor. Não é disso que se trata, certo? Então, para o Brasil, isso já era um problema do Brasil, né? Eu dei a projeção dos dados. Em 2019, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já estava propondo algo que não foi adiante, para tentar estímulo e incentivo ao primeiro emprego, provavelmente um corte de tributos às empresas que topam empregar o jovem é algo interessante, estimular políticas de que o recém-formado consiga um emprego na sua área, porque como esses 3 primeiros anos são fundamentais, se ele, ao se formar, não consegue um emprego na área e arruma uma atividade em outro campo profissional, é muito provável que ele vá abandonar a sua formação e vai tocar a sua profissão nesse novo campo, muitas vezes recebendo menos do que receberia se estivesse exercendo aquela profissão para a qual estudou. Porque ele não teve a qualificação, ele aprendeu trabalhando, então assim, ele vai ter o crescimento naquela lógica dos 3 primeiros anos, mas não vai conseguir a faixa, o rendimento salarial que ele teria naquele contexto para o qual foi formado. Então os desafios são gigantes, nós precisamos sim compreender a luta, né, e a necessidade de darmos condições para os jovens entrarem no mercado de trabalho e não abandonar os estudos agora, para evitarmos o drama dessa geração perdida por décadas. Vídeo exemplo japonês que citei anteriormente. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, esse vídeo mais de contexto, de uma coisa mais longa e tudo mais, um pouquinho mais trabalhado. Espero que vocês tenham gostado do material de hoje. Se gostaram, pô, se inscreve aqui no canal, cara, não custa nada. Faça esse favor para mim, lhe serei muito grato. Assim como peço o seu like, aquele joinha esperto no vídeo de hoje,
Peço também para que você compartilhe no Zap aí da sua rapaziada e também ative as notificações para ser avisado sempre quando pinta material novo por aqui no canal. Beleza? Meu sincero abraço para você, meu velho. É nóis, fui!